Eu nunca vi no Brasil, já vi na Europa, técnico falar e falar mesmo, falar com todos os detalhes. Eu nunca vi aqui um técnico falar dessa forma sobre a ausência de um jogador por ter sido chamado para ficar nem no banco. Pode ter usado uma ou duas expressões mais fortes do que nós estamos acostumados no Brasil. Mas, na Europa, já vi muito técnico fazer isso. O Luiz Henrique, técnico do PSG, que depois nós vamos falar dele, teve um jogo no intervalo que ele quebrou o vestiário inteiro. O cara quebrou copo, jogou garrafa na parede e xingava o cara. É diferente. E já vi técnico falar, não joga porque não tá se aplicando no treinamento, então não vai jogar enquanto não tiver. Que o Felipe ele tem uma formação como jogador, e agora ele é técnico recente, inteiramente europeia. Ele sai do Figueirense, foi o B do Real Madrid, um ano ele jogou no Chelsea, foi campeão lá, mas praticamente passou a vida jogando no Atlético de Madrid. Com o Simeone como técnico, viu? O caso, inclusive, fazia uma brincadeira assim. E a gente não vê as coletivas do Simeone e não vê ele conversar com o jogador. Mas se ele for brabo para conversar metade do que ele era para dar porrada nos adversários em campo, não é fácil, porque ele bate europeia. Então eu quero saber de você. Dorival já tinha dado uma entrevista quando o técnico campeão. Não, ele não está jogando porque quando ele se aplicar no treinamento, quando ele tiver a forma física, eu não vou lutar, eu não vou. Se ele fala assim, vou te dizer uma coisa, eu amo você, eu também não te botaria para jogar, então não é uma coisa nova. Rogério Ceni falou também. Ele falou também a mesma Rogério coisa. Ceni também falou, exatamente, quando foi técnico. Então, mas Luxemburgo, isso não é tão normal, uma crítica. Você vê essa questão. Tem solução? Eu vejo totalmente equivocada. Tudo está equivocado. Primeira coisa é o seguinte, o jogador do nível do Pedro, você está numa Copa do Mundo, do nível do Pedro, você vai jogar um jogo decisivo contra um time forte. Ele não sabe, ele não tem ainda essa cancha todinha, deixa o Bruno Henrique e o Pedro no banco e entra com o menino que não tem ainda, tem um cara lá que não tem. Cara, jogador de futebol com problema, bota no campo, que lá ele vai ter que resolver, porque o que acontece pro técnico? Você tira o cara fora, agora o Felipe Luiz tirou ele fora, tá certo? Quem vai ficar discurso? Bota lá o cara dentro do jogo. Ah, não tá bem, bota o cara e repete. Mas ele foi bota o cara e repete. Agora, ele foi colocando e depois tirou. Mas tirou, mas você bota de novo. Bota de novo. Se eu falar o seguinte assim, cadê o Boto? Esse é o primeiro ponto. Quem é o diretor executivo do Flamengo? É o Boto. Ele que tem que chegar para a imprensa e discutir esse problema. É uma escolha do BAP, do presidente. Inclusive, além de assumir essa direção geral, o Renato Noval, que é o pai, ele demitiu o Carlos Noval, que é da base do Flamengo. Eu fico pensando assim, em certo momento, acho que vamos ter que chamar Dom Pedro de volta para proclamar a independência. Negócio. Essa é a grande realidade. Como é que eu vou tirar o Noval do Flamengo se a história do Noval é de revelar todos os grandes jogadores do Flamengo, foi revelado pelo Flamengo, onde o Noval está trabalhando, fazendo não sei o quê. Aí pega o treinador que foi campeão do Flamengo, na base, sub-20, tirou fora e botou um português. Tá certo? Então, o que eu penso? Nada contra os portugueses, não. Só que o que eu penso? Futebol é um grande negócio. Eu tenho o mercado internacional. O Boto tem o mercado internacional. Aí tentou contratar Você acha que era necessário uma explicação para a torcida? Por isso que eu digo que ele pode ter passado... Sabe por quê? Porque vai ficar. Esses assuntos, por isso que eu estou falando do Boto, esses assuntos são resolvidos internamente numa discussão com o grupo, com todo mundo lá. A porrada comendo. Mas deve ter chegado um momento, Luxemburgo, mas não tem que achou necessário falar à nação rubro-negra, cara, o que está acontecendo. Cara, o futebol não é um grande negócio? É um grande negócio? É um entretenimento que é um grande negócio. Todo mundo fala isso hoje em dia. Como é que eu posso ser dirigente de um clube, ser o gestor de um clube, o diretor executivo, o presidente do clube, seja lá o que for, ou o treinador? Isso eu estou falando que eu já fiz a mesma coisa que o Felipe já fez. O executivo, o presidente do clube, seja lá o que for, ou o treinador? Isso eu estou falando que eu já fiz a mesma coisa que o Felipe já fez. Eu já fui falar para o jogador alguma coisa externamente que eu achei que hoje eu não faria.
Sabe por quê? Mas você já fez. Já fiz, eu estou falando, já fiz. A juventude te faz você fazer muitas coisas. Você aprende todos os dias. A gente aprende. Você pode pegar a minha história aí, vai ver que de vez em quando eu saía da imprensa acabando, dando porrada em todo mundo, brigando e fazia parte do jogo. Assim, só que tem o seguinte: quanto é que vale o Pedro hoje, se for mercado, não vai vender. E quanto é que vale o Pedro jogando? Isso é mercado. Se você falar 50 milhões, 40 milhões de dólares, ele hoje não vale 10, 15, porque o que acontece? O Pedro não se dedica. Mas ele tem que estar bem para jogar. Está sendo jogado fora. Então é o seguinte, por exemplo, Edmundo e Antônio Carlos saíram na porrada no vestiário. Saíram no pau no vestiário. Os caras queriam apartar o segundo, não vai apartar nada. Deixa ele sair no pau. De negócio. Mas... Espera, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Você está falando de jogador brigar de tapa no vestiário. Em momento algum... O Felipe, Luiz falou que teve briga, que teve alguma coisa. Galvão. Ele estava falando quanto à falta de aplicação do Pedro no treino. Eu vou ler depois aqui, ele mesmo reconhece. Galvão, peraí, o BAP é um executivo muito bem sucedido. A história dele é um executivo muito bem sucedido. Né? Na história dele, né? De quem? Do BAP. É um executivo muito bem sucedido. Nas empresas dele, ele não pode falar um negócio desse. É esse que é o futebol, a emoção. As situações te levam a decisões que na tua empresa, que você é mais frio, você é mais gelado, você não toma decisão, cara. Ricardo, você me falou nesse programa que você acha que essas declarações teriam que ter sido dadas pelo Boto. Eu acho. O Boto, que é o diretor de futebol, o português diretor de futebol. Eu acho até porque, para você preservar o seu treinador. Eu acho que ele não poderia... Eu adoro o Felipe, eu adoro os dois. Eu adoro o garoto também. Agora, eu acho muito... Basicamente, ele falou. Por isso que ele está fora. Mas da maneira que foi falada, foi muito pesado. Você vê que ele dá uma entrevista hoje, o próprio, o garoto, o atacante, como é o nome? Pedro. O Pedro. Eu vou ler e ele é simples. Ele fala, porra, Galvão, ele sentou com um grupo. E ali ele expôs os problemas e ele falou, eu não concordo da maneira... Ele sentou com o grupo porque na fala, o Felipe disse, ele tem que conversar e pedir desculpas aos companheiros. Nós pegamos agradeço essa fala do Felipe Luiz, da Flá TV. E um dia antes do jogo, e aí vocês vão ver se é uma posição do clube ou não é. O BAP, o presidente, deu uma entrevista na Flá TV. Roda aí pra mim, por favor. João, aquela história do jogador que tem talento, mas que não se mexe, que não corre em campo. Não existe mais aquele jogador que só faz uma função. Eu sou cozinheiro, eu só cozinho. Eu sou motorista, eu só dirijo. Mal comparando, você vai ter que ser motorista, vai ter que fazer compra, vai ter que ajudar em outras coisas em casa, no futebol. O futebol está cada vez mais solidário, mais intenso. Hoje, o jogador que não corre 12, 13 quilômetros por jogo, ele não participa do jogo, ele não consegue pegar na bola pelo nível de intensidade que existe. Então, os jogadores têm que ser atleta. Sim. Ser atleta, João, significa dizer que você tem que fazer renúncias. O Flamengo recusou a primeira proposta da Roma por Wesley. O clube italiano ofereceu 130 milhões de reais pelo lateral direito, com quem já havia acertado as bases do contrato. O rubro-negro espera que os europeus subam o valor da proposta.